Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esse vídeo encontre você muito bem. Aqui é a Rê e hoje eu tô de volta pra comentar com vocês sobre as minhas leituras do mês de julho, que também foi um dos melhores meses de leitura desse ano. Eu acho que depois de julho, um outro mês que foi muito bom também de leituras foi maio. Mas enfim, tô aqui hoje pra comentar com vocês sobre essas leituras, recomendar pra vocês muita coisa boa que eu li nesse mês e tentar te convencer aí, né, a dar uma chance pra algum desses livros. Então, antes de a gente começar, eu já quero te pedir pra deixar o seu like nesse vídeo, que isso é muito importante pra divulgação aqui do canal. E se você tá chegando agora por esse vídeo, aproveite e se inscreve aqui e ativa o sininho pra você receber todas as notificações. Também convido você a entrar lá no canal de novidades do Telegram, o link fica aqui embaixo. Lá eu sempre comento com vocês quando sai vídeo novo, quando tem post novo lá no Instagram, quando também encontro promoções de livros na Amazon e de outras coisas também. Esse é um canal aberto e o link vai estar aqui embaixo caso você tenha interesse. Também quero te convidar para me seguir lá no Instagram, que o nosso contato é mais próximo, e também para conhecer o projeto de apoio coletivo lá no Catarse com leitura conjunta. O link vai estar aqui embaixo. Todos os links desse vídeo vão estar aqui embaixo. Sem demorar muito, porque eu sei que esse vídeo vai ser longo, que eu tenho muita coisa para falar com vocês, vamos começar, vamos ao que interessa. Eu vou começar falando sobre o primeiro livro que eu concluí nesse mês de julho, mas é uma herança de junho, né? Eu tinha começado no final de junho e terminei ele no começo de julho, que foi A Pintora de Henna. Eu tinha altas expectativas para esse livro, ele tava na minha wishlist há muitos meses, né, a versão em inglês, e daí assim que eu soube que a Record ia trazer aqui pelo selo Verus, né, esse título pro Brasil, eu cancelei a minha ideia de ler em inglês, falei, não, vou esperar sair pra poder ler, né, na versão física, enfim. Gente, esse livro foi um espetáculo. Já anota aí na sua listinha de futuras leituras que você precisa dar uma chance pra esse livro. Esse livro acompanha uma protagonista chamada Lakshmi e ele se passa na década de 50 na Índia. A gente acompanha a vida dessa mulher que abandonou a sua aldeia no interior, sabe? Bem pro interior, assim, da Índia, porque ela estava dentro de um relacionamento muito abusivo. E dentro da cultura indiana, ela deveria suportar, né, todos os sacrifícios ali pelo marido, tudo que ela passava, né, nas mãos desse marido, ela deveria aceitar, mas ela resolve que esse não é o destino dela e ela abandona esse marido, ela foge e ninguém nunca mais ouve falar sobre ela. Ela passa, acho que 13 anos longe e a gente acompanha, então, ela agora na vida adulta, né, aos seus 30 anos, vivendo em Jaipur, que é uma grande cidade, né, da Índia, e ela trabalha como uma artista de henna, que são aquelas pinturas que são bem tradicionais na Índia, em que cada pintura tem determinado objetivo, né, ali na arte. Alguns objetivos para talvez trazer mais amor dentro do casamento, para trazer mais saúde para os filhos, às vezes para trazer até inclusive filhos para esse casal, enfim. Essa é uma prática muito comum entre as mulheres da alta sociedade. Então, a Lakshmi, ela tá sempre presente aí, né, nesses círculos de pessoas mais ricas da cidade de Jaipur, como uma, enfim, né, uma trabalhadora, uma serviçal. Ai, gente, minha janela fazendo barulho. Só que ela também acaba ali com os anos ganhando a confiança, né, dessas famílias, das mulheres dessas famílias influentes, e ela acaba também ficando conhecida, famosa, seu trabalho fica cada vez mais conhecido e recomendado dentro da alta sociedade, e ela acaba frequentando, então, né, essas famílias e sabendo de coisas ali, né, de ouvir as mulheres conversando e tudo mais. Então, assim, ela vai se tornando uma mulher de confiança dessas famílias, a opinião dela passa a ser até bastante relevante com relação a casamentos arranjados ali dentro da Índia. E com o passar do tempo, né, ela vai aos pouquinhos conquistando o grande sonho dela de ter a sua independência financeira e construir a sua casa. O sonho dela sempre foi ter a casa dos sonhos, então ela tá há muitos anos trabalhando nisso, a casa já tá quase pronta. Mas ao mesmo tempo a gente acompanha toda a dificuldade financeira que ela enfrenta, porque a gente acompanha também que ao longo desse tempo, né, que ela tá ali construindo essa casa, construindo esse sonho, ela vai também construindo dívidas, né? Então a gente acompanha um pouco também da tensão dela com relação a isso. Tudo parece estar correndo super bem, tá tudo indo, né, de acordo com o planejado. Ela acabou de fazer ali um arranjo de um casamento que vai render pra ela um dinheiro muito bom, que vai ajudar ela a finalizar a casa finalmente. Mas tudo muda de figura quando uma pessoa que ela nem sabia que existia surge na vida dela, né, uma pessoa da família, vou dizer assim, porque eu não quero falar quem é. Mas enfim, essa pessoa surge na vida dela e ela passa a ser responsável, né, por essa nova pessoa. E é a partir daí que as coisas começam a tomar outros rumos dentro da história. É daquele tipo de livro cheio de acontecimentos tensos que deixam a gente, sabe, na aflição pra saber o que vai acontecer com o destino da Lakshmi. Eu, a história inteira, torci muito por ela, pra que ela conseguisse, no fim das contas,
não necessariamente aquilo que ela queria, mas que ela conseguisse ser feliz de alguma forma, que as coisas dessem certo pra ela. Porque a gente vai acompanhando, né, ao longo da leitura, muitas coisas surgindo como adversidade, sabe? No meio da vida dela. E, enfim, aquele tipo de livro bem instigante, cheio de reviravoltas e acontecimentos e, sabe, fofocas e intrigas e... Cara, é um tipo de livro viciante que você não consegue largar. Eu gostei demais da experiência, recomendo muito pra você também. Se você ainda não leu, leia este livro. Eu tenho certeza que você vai sentar e não vai conseguir largar até terminar essa história. Pra quem curte aí um bom romance policial, eu li nesse mês O Mistério em Windsor, da autora S.J. Bennett. E esse livro, eu já fiz até um vlog aqui pro canal, vou deixar o link aqui embaixo pra você acompanhar, né, saber com mais detalhes sobre a história. Mas esse livro aqui basicamente narra uma investigação que vai acontecer no castelo de Windsor, depois que um jovem russo é encontrado morto ali dentro. E o castelo de Windsor, ele é o castelo favorito da rainha Elizabeth, rainha da Inglaterra, aquela senhorinha, né, super carismática, enfim. Ela tem esse castelo como o seu favorito de todos. E ela tá fazendo ali uma reunião bem intimista, com poucas pessoas dentro desse castelo. É uma reunião dessas que os convidados passariam a noite no castelo e no dia seguinte, então, a reunião seria encerrada após o café da manhã, se eu me lembro bem. Só que aí esse rapaz amanhece, né, é encontrado morto ali pela manhã. Então começa toda essa investigação. Só que a gente vai ter a investigação partindo de algumas perspectivas. Uma delas é a da própria rainha. A rainha vai ser uma das responsáveis por uma linha de investigação que vai acontecer em volta, né, desse rapaz que faleceu. E é muito gostoso de ler esse livro. Eu, como amo livros de romance policial, eu fiquei absolutamente imersa na história, mas mais ainda, a autora consegue trazer aqui dentro do livro outras coisas que me deixaram muito encantada, como, por exemplo, a gente ter, né, figuras reais como personagem dessa história, como, por exemplo, a própria rainha. Tem também ali o marido dela, Philip, porque o livro ele se passa na época que a rainha estava fazendo 90 anos, isso foi já alguns anos atrás, o marido dela ainda não havia falecido. Então a gente vê figuras, sabe, da família real presentes na história, além de outras figuras muito importantes também do mundo, sabe? Aqui a gente tem os Obama indo visitar a rainha em algum momento, tem muito falando também sobre o Putin, sobre a Angela Merkel, né, que é a antiga chanceler ali da Alemanha. Então assim, a gente tem várias pessoas influentes, importantes do mundo que figuram essa história de alguma forma. Eu achei isso muito legal, né? Deu uma cerejinha, assim, pro bolo. Além de que a gente tem a figura da rainha, toda ali, né, na dela, toda pagando da senhorinha que gosta de corrida de cavalo pra aproveitar que todos os holofotes estão em cima dela e ela observar tudo e todos e fazer suas próprias conclusões acerca de muita coisa, inclusive essa investigação. Então deixo aqui a recomendação se você gosta também de romance, né, policial. É uma leitura que, assim, eu fiquei realmente muito presa e me conquistou desde o começo. Outra dica pra você que também gosta de investigação é o Blanche em Apuros, da Barbara Neely. Esse aqui é um lançamento recente da Dark Side Books. E pra quem é fã de Agatha Christie, eu acho que vocês vão gostar desse livro aqui. Porque a gente tem, né, dentro do universo ali da Agatha Christie, uma investigadora muito peculiar, muito famosa, que conquista muitos leitores, que é a Miss Marple. A Miss Marple é uma senhorinha que, de tanto observar, sabe, o comportamento e a forma como as coisas funcionam dentro de, sei lá, uma pequena comunidade ali dentro do interior da Inglaterra onde ela mora, ela acaba sendo perspicaz o suficiente para observar muito e ver quando uma peça tá fora do lugar ou quando um comportamento tá estranho demais, sabe? E aqui a gente tem uma ideia muito parecida, né? Esse livro se passa mais ou menos na década de 90, nos Estados Unidos, na Carolina do Sul, se eu me lembro bem. E a gente conhece a Blanche, que é essa mulher negra, que tá passando por uma situação muito delicada ali no começo do livro. Ela tá em um tribunal e ela vai escapar, né, de tudo que tá acontecendo ali quando ela está em apuros, e ela vai tentar, assim, sair dessa situação, limpar seu nome e sair dessa situação. Enquanto ela busca uma forma de limpar o seu nome depois de sair ali do tribunal, ela vai acabar entrando numa outra situação, em que vai ser uma oportunidade que ela vai encontrar pra se, digamos assim, se camuflar, sabe? Ela tá andando pelas ruas ali da região, né, do bairro, e ela passa, né, por uma rua em que tem casas, né, aquelas típicas casas americanas de famílias ricas, que, né, predominantemente
são brancas. E quando ela tá passando por essa rua, uma mulher, né, que tá assim na varanda da casa, fala: ah, finalmente você chegou, eu tô aqui te esperando, vem logo. Tipo assim, só porque a Blanche, uma mulher negra, tá passando pela rua, a mulher branca que tá ali na casa vai automaticamente supor que essa mulher negra é a doméstica que ela contratou em uma agência de empregadas domésticas. Só que, tipo assim, a Blanche, como ela tá em apuros, ela vai encontrar aí, nessa situação toda, ela encontra uma oportunidade de se camuflar até ela encontrar uma forma de limpar o seu nome. Então ela entra nesse papel, né, ela adota pra si esse papel de ser realmente essa empregada doméstica. E ela fica ali, né, por um tempo com essa família, ao mesmo tempo que servindo eles, trabalhando pra eles, também estudando formas de limpar o seu nome. Só que conforme ela vai viver, né, nesses dias aí com essa família, ela vai percebendo coisas muito estranhas envolvendo os membros dessa família. E como existe uma visão de domésticas, né, de mulheres negras domésticas serem iletradas, serem pessoas que, sabe, estão ali como uma mera... fazem parte como se fosse um objeto da casa, sabe? Eles não estão ali pra, tipo, prestar atenção em nada, eles estão ali pra te servir e, assim, você... A maioria das famílias, no caso, né, nem presta atenção, nem se dá conta de que, sabe, essas pessoas estão passando pela casa. A Blanche acaba também se aproveitando disso, né, da falta de, digamos assim, atenção dos seus patrões para a pessoa dela, pra ela também perceber certas coisas muito estranhas que vem acontecendo dentro da casa. E ela começa a se questionar e investigar essas coisas que estão acontecendo envolvendo os membros dessa família. E a coisa vai crescendo e vai crescendo ao ponto que, em algum momento da história, eu achei que a resolução de tudo não seria tão grandiosa assim, mas no final a autora realmente entrega e traz várias críticas ao longo da leitura, além de entregar também, né, esse entretenimento dessa investigação que a própria Blanche faz, né, ali por conta própria, mas na verdade não só por conta própria, porque ela também usa, né, da ajuda de outras domésticas que trabalham em outras casas e que sabem de coisas de outras famílias, ou da própria família ali da Blanche, pra poder pegar todas essas informações e criar, né, todo esse quebra-cabeça, montar esse quebra-cabeça e entender o que tá acontecendo de estranho com essa família. Foi uma leitura muito, muito, muito gostosa, gente, daquele tipo de romance que te envolve, que te prende, que te deixa curioso pra saber o que vai acontecer no final do livro, pra saber como que a Blanche vai sair dos seus apuros. E é muito legal, gente. É um entretenimento de alta qualidade. Eu gostei demais da leitura, além de a autora trazer também várias críticas sociais aqui dentro da história. Então eu recomendo demais também essa leitura. E vamos para o próximo. Eu também comentei aqui no canal sobre a minha leitura de O Que Você Fez, Vitor, da Suelen Albesso. Esse vídeo foi o mesmo vídeo do vlog da Bienal, então se você quiser saber com detalhes também eu vou deixar linkado aqui embaixo. E esse livro, ele é muito, digamos assim, ele é um pouco fora do padrão. Tá, a gente tem aqui um livro que eu não sei dizer exatamente o gênero. Eu acho que eu colocaria dentro de um romance, não policial, não investigativo, nada assim, mas ele é um romance em que a gente tem um protagonista que ele não é um herói, ele é um anti-herói. No caso aqui, o Vitor, ele é um homem que nasceu na Espanha, né, no interior da Espanha e tudo mais, e ele nasceu de uma família muito simples, né, humilde. O pai dele tinha uma oficina de carros e tudo mais, e ele cresceu assim, sabe, a família dele toda vivia muito na humildade, né, com poucos recursos. E isso fez com que o Vitor crescesse almejando uma vida melhor, uma vida de luxo, uma vida com, sabe, com tudo que o dinheiro pode comprar. E conforme ele vai, né, crescendo ali, tendo as suas oportunidades de trabalho, a ambição vai tomando conta e ele vai encontrando formas ilícitas de conseguir aquilo que ele quer, né, de sempre conseguir mais dinheiro do que simplesmente o salário dele. E assim ele vai subindo, entre muitas aspas, na vida, né, conseguindo cada vez mais esquemas mais cabulosos, mais tensos. E a gente acompanha toda a trajetória desse homem dentro desse contexto aí, né, de muito risco, né, em que ele se arrisca demais, mas é claro que sempre aí, né, tendo em vista o seu objetivo maior, que é acúmulo de riqueza e tudo mais, né? Só que conforme a gente vai lendo e vai entendendo os riscos que ele enfrenta, né, ao passar por todas essas situações, a gente já vai meio que prevendo ou esperando que em algum momento alguma coisa vá acontecer, e realmente acontece, mas aí você precisa ler pra saber, né, qual vai ser o desfecho da história do Vitor, o que acontece na vida dele e como que ele chega onde ele chegou. Então deixo aqui também a recomendação pra você desse livro, né, um livro fora, assim, do comum. Ele tem personagens muito fora, realmente, assim, do padrão. E, enfim, foi uma leitura também de muito entretenimento. Eu fiquei
penso o livro inteiro e recomendo pra vocês também mais essa leitura aqui. Agora em julho rolou a Maratona Literária de Inverno, que é organizada pelo Vitor Almeida todo ano, e eu participei meio em off, mas eu gravei vlogs de leitura, então você já pode acompanhar aqui no canal caso tenha interesse. E eu li todos os livros da minha meta, e eram 6 livros, então agora a gente vai pra essa parte do vídeo. E eu vou começar falando sobre os primeiros livros então que eu li dessa maratona, né? E assim, gente, nessas 2 últimas semanas de julho, eu li livros que se tornaram favoritos da vida, pra vida inteira. 2 deles são Vidas Secas e O Olho Mais Azul. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre esses 2 livros. Eu comentei sobre os 2 livros no mesmo vídeo, o link vai estar aqui embaixo. Não vou me estender muito aqui falando com vocês então sobre, né, essas 2 leituras, porque já tem conteúdo exclusivo sobre elas aqui, mas assim, se tornaram melhores livros da vida e que eu vou recomendar pra você, assim, enquanto eu puder. Se você nunca leu esses livros, sério, dê uma oportunidade, leia, que eles são incríveis. Vidas Secas, do Graciliano Ramos, literatura brasileira, clássico, maravilhoso. E O Olho Mais Azul, da Toni Morrison, autora norte-americana, que, assim, gente, cada um desses livros vai falar sobre temáticas sociais muito diferentes, mas muito relevantes, muito importantes e válidas até os dias de hoje, já que esses livros aqui, eles foram publicados, né, escritos e publicados muitos anos no passado, do século passado. Enfim, deixo aqui a minha forte recomendação, são livros que ficaram bem marcadinhos aqui na minha vida, e são livros que eu acredito, pelo menos Vidas Secas, eu acredito que eu vou reler, né, futuramente. O Olho Mais Azul eu não garanto uma releitura, assim, muito em breve, porque é um livro que, assim, mexeu demais comigo, com o meu emocional, sabe? Ele é um livro pesado, ele tem vários assuntos que são sensíveis, podem ser sensíveis, inclusive, ao ponto de gerar gatilho em alguns leitores, então eu recomendo que faça, inclusive, né, uma pesquisa detalhada antes sobre os assuntos desse livro, mas enfim, eu amei, 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 e tem vídeo aqui no canal sobre eles também. Outro que se tornou também favorito do ano e que ficou todo marcado foi o Intrínsecos de Julho, que é o As Vitoriosas, da Letícia Colombani, que é a mesma autora daquele livro A Trança, que eu li esse ano, comentei aqui no canal também que eu gostei muito desse livro, mas esse aqui se tornou um favorito, gente. Esse livro é maravilhoso, ele tem 200 páginas só, ele é muito curto, mas ele também tem muita força. E esse livro, ele tem uma protagonista que é a Selene. A Selene é uma advogada de Paris e ela tem clientes, assim, muito ricos, sabe? Pessoas da alta sociedade parisiense que, assim, tem muito poder aquisitivo, tem muito dinheiro, mas que não necessariamente, né, esse dinheiro veio de formas legais. No começo do livro, inclusive, ela tá lidando com um caso, assim, ela tá defendendo uma pessoa com essa... enfim, né, com esse perfil. Algo envolvendo esse cliente vai acontecer que vai mexer demais com o psicológico dela, e a partir de então ela passa a sofrer de burnout e ela acaba tendo que se afastar do trabalho pra poder focar na saúde, né, mental. Ela tá fazendo acompanhamento com o psiquiatra, ela tá fazendo, né, uso de medicação pra tratar, né, desse distúrbio mental que ela tá enfrentando. E uma das recomendações que o médico fez pra ela é que ela se jogasse, né, enfim, se dedicasse a alguma coisa. Já que agora ela não tá trabalhando, o ideal seria que ela se dedicasse a alguma atividade, e ele recomenda que ela faça trabalho voluntário. Muito a contragosto e não acreditando que vá dar resultados positivos, ela acaba aceitando fazer um trabalho voluntário em um abrigo de mulheres ali de Paris. E ela tá muito, assim, indecisa. Na verdade, ela não tá afim de ir, mas ela se força aí, né? E a partir daí a gente começa a acompanhar a trajetória dela dentro desse abrigo, que é um abrigo que existe até hoje. É o Palais de la Femme. Eu acho que meu francês, assim, bem capenga, talvez esteja meio errado, mas é um palácio que existe, né? Ele é um abrigo que existe até hoje e está em funcionamento e tudo mais. E a gente acompanha a Solene chegando ali e tentando, sabe, se encaixar, vendo como as coisas funcionam e vendo que também, assim, não é um ambiente dos mais acolhedores, ela não se sente, sabe, como uma pessoa que vai realmente ajudar ou que vai, sabe, ser ajudada por aquele lugar. Enfim, ela tá muito descrente, só que com o passar do tempo e com, assim, né, o empurrão que ela vai levando ali, né, ao longo dessas visitas que ela faz, ela acaba conhecendo histórias de mulheres que vai fazer com que ela enxergue tudo de uma outra forma, inclusive a sua própria vida. E a gente também vai, ao passar da leitura, tendo muitas mudanças, pelo menos eu tive, né, muitos pensamentos, assim, que me fizeram enxergar certas coisas de formas diferentes, sabe? Pelas perspectivas dessas mulheres, pelas vivências dessas mulheres.
É um abrigo que, né, tá ali dando apoio pra mulheres que saíram da situação de rua, mulheres que saíram de relacionamento abusivo, mulheres que se refugiaram ali na França e que estão passando por situações delicadas. Ou seja, todas essas mulheres, elas têm um histórico pessoal de deficiência, né, de alguma carência, de alguma coisa na vida delas, e é o abrigo que tá providenciando, né, o mínimo possível para que elas consigam se reerguer. E a Solane vai acabar fazendo parte, então, desse movimento, né, e vai, com esse movimento, né, com essa onda, ela vai também enxergando coisas da sua própria vida, que vai fazendo com que ela enxergue as coisas de uma outra forma. Paralelamente à narrativa da Solane, a gente tem uma narrativa do passado, de 1925, que a gente vai entender um pouco sobre como o palácio foi fundado e um pouco também da história da fundadora desse palácio, que é muito, muito emocionante acompanhar a trajetória dela, acompanhar todas as dificuldades que ela enfrentou ao longo de sua vida para poder fazer com que esse projeto desse certo e para ajudar milhares e milhares de mulheres das ruas de Paris que estavam necessitadas realmente de ajuda. E, gente, é um livro muito potente. Eu marquei ele todo e eu recomendo fortemente que leiam. Eu acho que ele vai ser publicado agora em setembro, na versão comercial. Então, assim que ele for publicado, você já coloca aí no seu carrinho de compras, põe na sua wishlist, que eu tenho certeza que você vai gostar demais desse livro. Não é como você sair dessa leitura sem tirar um tico dela pra sua vida, sabe? Também li na maratona o Coraline. Essa história fez parte da minha infância pelo filme. Eu assistia muito ao filme quando era criança, junto com a minha irmã. E é aquele tipo de história lúdica, aquele tipo de história infanto-juvenil que tem um quê sombrio, de um jeito que só Neil Gaiman consegue fazer. E eu tenho muito carinho por essa história. E o livro estava aqui na minha estante há algum tempo, então eu desencalhei ele também. Não estava nas minhas previsões presentes, assim, né, pro momento de fazer essa leitura. Mas como eu tive o incentivo da maratona, eu acabei lendo esse livro. E foi uma experiência muito gostosa. Reviver essa história de uma outra forma. Saber de detalhes dessa história. Que tem como foco, né, como protagonista, a Coraline, que é uma criança. Ela é uma, enfim, filha única de pais que são super ocupados, estão sempre trabalhando, e ela tem pouca atenção, e ela é uma menina muito curiosa. Então ali ao redor da casa dela, né, nos arredores da casa, ela gosta muito de explorar, de visitar as coisas e ver, sabe, tudo que tem ali no entorno. Então ela é muito curiosa, e em algum momento ela vai acabar encontrando uma porta da casa que não dá pra lugar nenhum. Ela é uma porta que antigamente ligava cômodos da casa, mas que agora passa uma parede ali e não tem nada do outro lado, né, tal, tem só uma parede, e do outro lado da parede tem outra casa que tá sendo alugada. E a Coraline fica instigada com aquilo, e um belo dia ela vai abrir de novo aquela porta e ela vai ver que no lugar da parede tem um túnel, e daí ela atravessa esse túnel e ela descobre que do outro lado tem uma casa igual a dela, com pais iguais aos dela, só que são pais que têm um comportamento um pouco estranho, e eles têm botões no lugar dos olhos, né, costurados nos olhos, e ela acha tudo muito estranho e, enfim, ela corre o risco de ficar presa do outro lado, né, longe da vida real dela, e daí ela tem toda uma tarefa a ser feita pra poder se libertar. E é muito legal, muito gostosa a leitura, eu recomendo pra todas as idades, sério, é bem, bem lúdico. E, enfim, adorei fazer a leitura, inclusive por essa edição, gente, que é belíssima. Ela tem várias ilustrações, deixa eu pegar aqui uma, ó, o livro é todo colorido, cheio de ilustrações, sabe? Muito imersiva a leitura, recomendo demais. Aí agora vamos para as minhas leituras no Kindle, né? Todos os e-books que eu li 3 e-books esse mês. Um deles foi o Pessoas Normais, que foi o último livro que eu li aqui no Kindle. E Pessoas Normais estava na minha meta de livros para ler esse ano. E eu comentei, inclusive, lá no vlog da maratona, né? Esse livro, ele é um ame ou odeie, né? Enquanto eu comentei lá nos stories que eu tava lendo esse livro, eu recebi comentários de várias pessoas que amaram o livro e pessoas que detestaram e acharam uma perda de tempo. E eu tô muito em cima do muro, eu comentei sobre isso lá no vlog. Eu tô nesse impasse de, tipo assim, não consigo odiar, mas também não consigo amar, sabe? Não foi um livro que mudou minha vida, não se tornou um dos melhores, sabe? Nada disso. Mas é um livro que, assim, ele tem coisas, sabe, nele que me agradam por me fazer pensar sobre certas coisas, né? A gente tem aqui nesse caso um romance que vai acompanhar ali, né, alguns anos da vida de 2 jovens, que são a Marianne e o Connell. Eles estudam na mesma escola, estão no final do ensino médio, ali naquela fase em que você precisa decidir o que você vai fazer, sabe, depois que acabar a escola, qual curso você vai fazer de faculdade, se você vai fazer faculdade, enfim, aquele drama que todo mundo passa em algum momento da vida, né, quando tá passando por essa fase.
fase e em algum momento, assim, eles vão acabar se relacionando. Só que existe algo de peculiar nessa relação. Por quê? A mãe do Connell, ela trabalha como faxineira na casa da família da Marianne, que é uma menina, né, de uma família muito rica. E eles na escola, eles fingem que não se conhecem, né? Como se eles realmente não se relacionassem. Mas fora da escola, eles estão ali se relacionando. E a gente vai acompanhando aí os dramas da vida desses personagens. Um constante fica junto, separa, porque acontece alguma coisa na vida. Então cada um segue o seu caminho, depois fica junto de novo e separa de novo. Não tem aquela coisa de um comprometimento um com o outro, de uma relação que vai ser duradoura, sabe? É uma coisa de tipo... vai e volta, em algum momento acontece alguma coisa, em outro momento acontece outra. E quando eles entram na faculdade, inclusive, os papéis se invertem, porque a Marianne passa a ser a pessoa entrosada, a pessoa popular, né, da faculdade, porque justamente ali na faculdade existem pessoas de um poder aquisitivo um pouco maior, né, então, tipo assim, ela meio que encontra a turma dela, enquanto que, por outro lado, o Connell, ele passa a ser a pessoa... que não se enturma, sabe? E aí, com o passar da leitura, a gente vai acompanhando, né, todos os dramas e dificuldades e coisas que vão envolvendo a vida dos dois na individualidade, que vai também influenciar na relação deles um com o outro, sabe? Então a gente vai acompanhando isso em toda a leitura e existem coisas muito interessantes, né, que cada um deles vai enfrentar ali individualmente, como por exemplo a situação familiar da Marianne, que me fez muito enxergar por que ela age como ela age na vida adulta, né, muito disso é um reflexo da vida dela em família, que ela tem, né, uma família tóxica, enfim. Por outro lado, a gente também tem o Connell, né, que tá ali vivendo com constantes inseguranças, muita preocupação com relação a dinheiro, e em algum ponto ali também a gente vai ter uma questão de saúde mental, né, que ele vai precisar enfrentar. Enfim, é um livro que tem situações muito reais de pessoas reais, sabe, do cotidiano presente, mas por outro lado também me deixou muito naquele questionamento enquanto eu lia de o que a gente considera normal, sabe? O livro fala de pessoas normais, mas o que é ser uma pessoa normal? Será que uma pessoa normal é algo que a sociedade constrói? Porque em algum momento aqui no livro, inclusive, a Marianne fala pro Connell que ela só queria ser uma pessoa normal. E daí eu fiquei me perguntando, sabe, o que é ser normal? Porque ali dentro daquele contexto da escola, as pessoas normais, né, consideradas normais ali, que são as pessoas enturmadas, as pessoas que estão dentro da, sabe, da popularidade, são pessoas mesquinhas, são pessoas ruins. Então quer dizer que você ser uma pessoa normal dentro daquele contexto, obrigatoriamente é você ser uma pessoa ruim? Fica aí o questionamento. Então eu fui me questionando sobre várias coisas enquanto eu fui lendo, e isso eu achei muito interessante, mas de um modo geral, não foi uma leitura super fluida, não foi uma leitura que me conquistou, que me fez ficar, sabe, curiosa pra saber o que ia acontecer, porque são acontecimentos realmente muito banais, muito simples e que, assim, nada cresce pra algo realmente grande dentro da história, sabe? É um ar muito calmo, esse livro todo, e em nenhum momento eu me senti realmente, assim, fisgada do tipo, meu Deus, eu quero muito, sabe, me jogar nesse livro pra saber o que ia acontecer. Então, assim, eu tô muito em cima do muro, não amo, não odeio, não acho que é um livro ruim, também não acho que é um livro espetacular, e eu acho que é muito de experiência mesmo. Esse é aquele tipo de livro que cada um vai ter a sua experiência, vai ter a sua opinião, vai ter a sua vivência com ele e vai ser muito individual. Então, quem odeia, quem ama, cada um teve a sua própria experiência com a leitura. Eu também li e concluí uma trilogia. Ai, que tudo! Eu li O Ruína e Ascensão, finalizei então a trilogia Grisha, finalmente. Tô até pensando em gravar um vídeo aqui pro canal falando sobre a trilogia, sem spoiler, contando um pouco, né, sobre a minha experiência com a série como um todo. Mas eu já adianto aqui que esse não foi um livro que eu gostei, tá? Ele foi um livro que me decepcionou em muitos aspectos. Ele foi um livro muito demorado. Na verdade, eu sentia que quanto mais eu li esse livro, mais parecia que tava longe do fim, entendeu? Parecia que muita coisa acontecia, mas não saía do lugar. E o que mais me agradou nesse livro foi o final, algumas revelações envolvendo as conexões dos personagens, que é muito interessante. Mas, de um modo geral, foi um livro que não me agradou tanto assim. Como ele é o terceiro de uma trilogia, não me cabe falar aqui sobre o que acontece, principalmente porque eu posso falar spoiler. Mas só adianto que foi uma leitura que eu esperava muito mais e que não me entregou tudo que eu tava esperando, então foi meio decepcionante pra mim. Mas enfim, concluí aí, né, essa trilogia e... mais uma, gente, que eu posso riscar da minha lista. E por fim, porém não menos importante, eu li também um dos melhores aí do ano, um livro que me conquistou totalmente, que foi Um Homem Chamado Ove. Essa foi a nossa leitura coletiva do clube de apoiadores lá do Catarse e foi uma leitura muito gostosa. Eu acho que esse livro, ele é quase unanimidade, tá? Assim, a maioria das pessoas que eu vejo que leem esse livro, as pessoas realmente gostam muito, realmente adoram. E existem algumas poucas pessoas, inclusive lá no clubinho do Catarse, que não gostaram tanto assim do livro, né? Não foram tão
movidas assim pela história, que tem como protagonista esse senhor, que é o Wolve. E aqui eu já vou começar falando sobre a principal coisa desse livro que me incomoda, que pra mim não faz sentido, que eu achei muito estranho, que é esse homem que tem 58 ou 59 anos, e ele já é, assim, tem essa figura toda de um velho, sabe? A capa, inclusive, do livro, vai estar aqui no vídeo, a capa é um senhor de cabeça branca, ficando careca. Gente, 59 anos a pessoa não tá assim, entendeu? Ela não tá desse jeito, ela não é velha nesse ponto. Mas eu resolvi relevar isso, fingir que ele não tinha 59 anos, que ele era muito mais velho do que o autor descreve, né? Na verdade, explica no livro, porque a descrição dele, inclusive de outros personagens, né, da história, é que ele é realmente um velho. Então, pra mim, assim, ele deveria ser um idoso de uns 60 e poucos anos, mas não é o caso. Enfim, o Wolve, ele é aquele tipo de senhor rabugento, mal-humorado, que trata mal as pessoas, que é bem grosso, que é mal educado. Sabe, ele é aquela pessoa que é difícil de cativar, sabe? Porque ele tem essa personalidade difícil, mas essa rabugice dele, ao mesmo tempo que é incômoda, também é muito hilária em alguns pontos, sabe? Em alguns momentos ali da história, desde o começo do livro, eu tava dando risada, tava achando engraçado, né? Algumas coisas que ele falava, alguns comportamentos dele, porque ele é aquele tipo de idoso bem sistemático, que gosta das coisas certas, do jeito certo, e que, sabe, averigua isso certinho e vai atrás de quem tá fazendo errado, né? Ele mora ali num condomínio de casas que tem as regras e todos os dias ele faz a ronda pra ver se as regras foram cumpridas, se tem alguém estacionado no lugar errado. Inclusive é proibido andar de carro na área residencial e ele tá ali brigando com as pessoas que não podem andar de carro na área residencial. Enfim, várias coisas, várias manias que esse senhorzinho aí na sua rotina super sistemática fica ali, ó, regulando pra galera fazer certinho. E, enfim, com o passar da leitura, a gente vai acompanhando, então, essa vida dele ali no presente. A gente também acompanha coisas que aconteceram na vida dele no passado. E conforme a gente vai indo no passado, a gente vai conhecendo um pouco sobre a esposa dele, sobre as origens dele, a gente entende muito sobre a pessoa que ele é no presente, né? Porque a gente tem ali uma pessoa já formada com todas as suas, toda uma bagagem, sabe? Toda uma vivência que a gente a princípio se incomoda, mas quando a gente entende de onde vem tudo isso, a gente passa a ter certa empatia, sabe? Pelo menos eu tive muita empatia por ele, pelas coisas que ele viveu na vida, por tudo, sabe? Que formou a pessoa que ele é no presente. Esse livro, inclusive, tem um gatilho forte, que eu não vou falar aqui, porque senão o vídeo cai, mas enfim, ele tem um gatilho. Eu amei acompanhar a história do Wolve, eu achei muito emocionante, eu sabe, dei risada em vários momentos e também em outros momentos fiquei com o olho cheio de lágrima pela história dele, de vida. Isso aconteceu muito, muito no final, porque a gente vai vendo ali o Wolve, com o passar da leitura, se relacionando com algumas pessoas ali da vizinhança, e a gente vai vendo a importância dessas pessoas na vida dele, e a gente vai percebendo, sabe, outras coisas ali que vão envolver essas pessoas, que é muito legal de acompanhar. Então eu gostei demais, eu amei o livro. Inclusive, deixo aqui a forte recomendação para que você coloque na sua wishlist, porque ele só tem disponível pro e-book, eu acho, até o momento. E não é barato. Eu esperei entrar numa promoção e paguei acho que 15 reais, que ainda não é um preço super baixo, mas ele tá sempre com preço alto. O livro, inclusive, tem uma adaptação sueca, porque o autor, ele é sueco, né? O mesmo autor de Gente Ansiosa. E tem uma outra adaptação pra sair também, eu acho que com o Tom Hanks. Então fica aí a recomendação também de mais esse livro, que tem até adaptação aí pra você assistir depois. Bom, gente, era isso que eu tinha pra comentar com vocês hoje. Esses são todos os livros que eu li no mês de julho. Eu li muita coisa boa e eu espero que eu tenha conseguido te deixar com vontade de ler algum desses. Comenta aqui embaixo se você já leu algum desses livros, ou se você ficou com vontade de ler algum deles também. Deixa aqui embaixo que eu vou adorar saber. Vou agradecer aos apoiadores do Catarse por todo o apoio de sempre, gente. Muito obrigada por tudo, tudo, tudo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá. Tchau!